preditivo utilizando regressão linear simples com o objetivo de entender a relação entre as horas de estudo e as notas dos alunos. Esse, essa análise ela faz parte de um trabalho da disciplina de análise preditiva de dados do curso de análise e desenvolvimento de sistema da UNESC. Então aqui só uma breve explicação do que está sendo feito. A análise preditiva com regressão linear simples. Então, a proposta é aplicar as técnicas de análise utilizando Python e bibliotecas como Pandas, NumPy, Seaborn e Scikit-learn, passando por todas as etapas de tratamento até a construção de um modelo preditivo. Então, aqui o dataset utilizado possui as seguintes colunas, né? Data que a medição foi realizada, horas, a quantidade de horas de estudo, e notas, são as notas obtidas pelo aluno. Então, ao longo desse notebook aqui, a gente vai realizar etapas de importação, limpeza, análise exploratória, treinamento do modelo e avaliação de desempenho e realização de predições. Então, aqui a gente tem um código de execução para fazer as importações, né, das bibliotecas, Pandas, NumPy, enfim, que serão utilizadas para fazer a análise. Aqui nessa etapa a gente fez a importação do arquivo CSV, que vai ser a partir dele que a gente vai extrair as notas, né? Então, foi feito o carregamento desse dataset, que contém as três colunas principais: data, horas de estudo e nota. A coluna da data representa o momento da coleta, a coluna das horas indica o tempo utilizado e a nota varia de 0 a 100, né, conforme a gente tem aqui. Então, essa foi a execução da importação. Então, as informações iniciais do dataset, né? A gente vai exibir agora as primeiras linhas e a estrutura do data frame em seu tamanho, conforme solicitado na atividade que o professor pediu. Então, aqui é o dados.read, né? A gente consegue entender a estrutura inicial dos dados, né? Data, horas e nota. Dados.info, então, da classe pandas, né? Então, aqui a gente tem datas, horas e nota aqui, com 25 nos linhas e classe objeto, e a nota é um float. Então tem mais ou menos 852 bytes, né, de memória utilizada. E o shape é 30 por 3. Então, aqui uma breve explicação, né? A gente observa que o dataset possui três colunas e contém registro com precisão e tratamento, que precisarão do tratamento. Então, a coluna horas está em formato de texto, utilizando vírgula como separador decimal, que impede o uso direto nos algoritmos de machine learning. E também registro em branco que a gente precisa remover. Então, vamos primeiro fazer esses ajustes, né, no formato aqui da hora, ajustar também a parte das vírgulas para elas não ultrapassarem os limites ali dos decimais e acabar interferindo nos valores. E remover o que tem de dado em branco para não contaminar, não deixar poluído o arquivo. Então a gente vai começar com a limpeza inicial dos dados, né? Então aqui a gente vai fazer o tratamento da coluna horas, convertendo a vírgula em decimal para ponto, além da remoção de registros em branco. Também vai ser representado o tamanho do dataset após a limpeza, fazer um antes e depois, né? Então, a gente vai ver como é que ficou aqui a parte do tratamento, né? Então, aqui a gente olha, então o shape antes da limpeza era 30 por 3, e aqui depois da limpeza ficou 25 para 3, né? Então, aqui no código a gente consegue fazer a alteração aqui do formato das horas, né? Então, após esse processo, o dataset ficou pronto para análise e modelagem. Então, aqui, né, o comentário que foi adicionado aqui, então, após o tratamento inicial das horas, passou a ser numérica, né? E o registro com valores ausentes foram removidos.
Isso garante que o dataset um dataset consistente para as próximas análises, né, e para treinamento também do modelo. Então aqui a gente fez a definição da variável data como índice, né? Então lá no enunciado do trabalho pedia, né, que era para ser definido como índice do data frame, porque ela vai ser útil para a organização temporal dos gráficos, mas não há grande relevância preditiva para o modelo. Então aqui é mais um ajuste fino para ficar num padrão, né? Então aqui foi feito data como index, né? A gente ajustou a estatística básica como describe, então agora vão ser geradas estatísticas descritivas das variáveis numéricas para entender a média, dispersão, mínimos e máximos e os quartis. Então aqui foi feito o ajuste então do descritivo para a gente montar o mapa, né? Então aqui a gente utilizou o método script para obter a estatística básica com média e desvio padrão quartis. O desvio padrão ele vai indicar a dispersão dos dados, valores maiores, indicam maior variação em relação à média, né? Então, aqui é uma explicação, né? A análise estatística mostra medidas importantes das variáveis, horas e nota, como média, desvio padrão, quartis, mínimos e máximo. O desvio padrão indica quantos valores se afastaram da média. Quando ele é maior, significa que os dados estão mais dispersos. Quando é menor, indica que os valores estão mais concentrados. Esse dataset de desvio padrão mostra que existe variação tanto nas horas de estudo quanto nas notas, o que é esperado, seguindo, né, um padrão escolar. Então, quanto mais o aluno estuda, mais a chance dele tirar uma nota alta, né? E os quartis ajudam a entender a dispersão dos dados, enquanto os valores mínimos e máximos mostram a amplitude observada a cada variável, né? Então, aqui, conforme vai aumentando as horas de estudo, por exemplo, aumenta a nota, né? E a gente vai dar uma olhada também na matriz de correlação em mapa de calor, né? A correlação ela é utilizada para medir a intensidade de relação entre as variáveis numéricas. Então, aqui é horas, né? E nota, correlação dos dados. A matriz A tem uma correlação que mostra a forte correlação positiva entre horas de estudo e nota, indicando, né, quanto mais o aluno estuda, né, maior tende a ser a nota do mesmo, né? Então, aqui a gente consegue ter essa correlação, tá vendo? Aqui horas e nota, né? Horas e nota aqui. Então, quanto mais próximo de 1, né, maior essa correlação. Então, aqui uma explicação breve sobre o que ocorreu, né? Então, a matriz de correlação mostra uma correlação positiva forte entre horas e notas. Isso indica que, em geral, quanto maior a quantidade de horas de estudo, maior tende a ser a nota obtida pelo aluno. Esse resultado é coerente, né, com a proposta do Wolfram, e reforça que a regressão linear simples é uma abordagem adequada para esse conjunto de dados, né? Então, traçando uma regressão linear simples, a gente consegue ter uma visão lógica do que está ocorrendo, né? Então, a gente gerou, no caso eu gerei, né, dois gráficos de linha, né? Então, data no eixo X e nota no eixo Y, e data no eixo X e horas no eixo Y, né? Então, esses gráficos mostram o comportamento das variáveis ao longo do tempo e reforçam uma tendência crescente, né? Então, aqui, por exemplo, a gente pode ver que eles são bem semelhantes. Aqui, ó, conforme a nota vai aumentando aqui, a gente tem uma correlação bem parecida com as horas de estudo, né? Então, aqui, novamente, a nota lá embaixo. Aqui nesse ponto a gente tem uma nota lá embaixo também. Aqui a gente tem, ó, horas de estudo aqui, a nota aqui em cima, né, próximo para acima dos 9, né? E a gente tem aqui também próximo de 9 horas de estudo, né? Mesma coisa aqui, né? Às vezes tem um desvio, né? Pode ser que
enfim, tem outras variáveis, até o azar do aluno de ter errado alguma questão, mas nota-se que quanto mais horas de estudo, né, os pontos são bem próximos aqui em relação à nota. Eles, então aqui uma breve descrição, né, do que ocorreu, né, que esses gráficos de linha eles permitem observar a evolução das notas e das horas de estudo ao longo do tempo. Percebe-se, né, visualmente que ambas as variáveis apresentam comportamento coerente, né, reforçando a tendência. Então eles têm uma tendência muito forte em uma correlação. O box plot da variável nota, né? Então esse aqui é o box plot da variável nota. Ele permite visualizar a distribuição da variável nota, incluindo a mediana e os quartis, né? Então, para identificar os outliers, utilizamos o método da diferença interquartil. Então, ele permite visualizar a distribuição da variável, destacando mediana, quartis e possíveis valores externos. Ele é útil para verificar se existem outliers, né, que possam influenciar na análise e treinamento do modelo. Então, aqui a gente consegue verificar, né, que o maior volume está entre 3 e 7,5 mais ou menos aqui, né? Tem uma forte quantidade aqui dentro, já que acima de 7,5 para frente a probabilidade começa a diminuir, mesmo com mais horas de estudo, né? Vai chegando no limite, e abaixo disso também é bem fraco, né? Mesmo que o aluno estude pouco alguma coisa, ele vai conseguir acertar. A verificação dos outliers pela diferença interquartil, né? O IQR. Então aqui no Q1 tem, no quartil 1 tem o 3 para baixo, né? E no outro o 7,5, né? Então o IQR ficou na faixa dos 45, nos 4,5. Então o limite inferior deu 6,37,5 e o limite superior 142,5. A diferença entre quartil foi utilizada para verificar a existência de outliers na variável nota. O método considera como valores abaixo do limite inferior acima do limite superior, calculados com base nos quartis. Né? Se não houver registro fora desses limites, conclui que não existem outliers relevantes. Caso existam, eles devam ser observados, pois podem influenciar o comportamento do modelo. A distribuição das frequências, então a gente também vai dar uma olhada. Aqui o histograma da variável da nota, né? O histograma mostra a distribuição das notas. A gente viu ali, tem bem parecido com o quartil, né? Teve algumas notas aqui bem baixas, outras maiores, mas aqui há uma diferença bem mínima aqui entre o 4 e o 7, aqui 7,5, né? Então aqui a dispersão também, né? A gente consegue ter a correlação, né? Então aqui próximo das 5 horas de estudo a nota é 5, né? Próximo às 7 horas de estudo aqui está entre 7 e 8, né? Acima de 8 horas de estudo já passa dos 8 de nota. E aqui por mais de 9 horas de estudo, né? A tendência é tirar uma nota acima de 9, mas também pode ocorrer de tirar um pouco abaixo. Então, porque a gente consegue ver que entre 8 e 9 horas de estudo, a gente chega próximo às 9 e passa também um pouquinho. Então aqui também mais uma vez, né, o PyPlot aqui reforça essa correlação visivelmente, né, visualmente falando. Né? Então aqui a horas de estudo e nota, aqui a mesma coisa, né? Horas de estudo e nota. Né? Então aqui esse histograma mostra como as notas estão distribuídas em faixas de frequência. O gráfico de dispersão evidencia uma tendência decrescente entre horas de estudo e notas, sugerindo relação linear positiva. Já o pair plot reforça essa relação ao comparar visualmente, né, as numéricas do conjunto. Esses gráficos confirmam que o aumento das horas de estudo tende a estar associado mais às notas mais altas, o que é compatível com a proposta de regressão linear simples. Né? Aqui, mais uma vez, né, a gente consegue ver essa correlação.
Aqui nessa etapa a gente separou os dados de treino para teste, utilizando 80% para treino e 20% para teste, né? Então, aqui o tamanho do conjunto de treino, né? 20:1, e aqui de teste 5:1, né? 5:1. Aqui o treinamento do modelo com regressão linear. Ah, o intercepto representa o valor acima da nota, o valor inicial da nota, e o coeficiente angular indica quanto uma nota aumenta para cada hora adicional de estudo, né? Então, quase um, né? Quase um ponto por nota aqui. Então, aqui o intercepto representa o valor inicial estimado da nota quanto a quantidade de estudos, e horas de estudo é igual a zero. Já o coeficiente angular indica quanto a nota tende a variar a cada aumento de hora de estudo. Como o coeficiente angular é positivo, isso mostra, né, que existe uma relação crescente entre horas de estudo e nota, ou seja, quanto mais o aluno estuda, maior tende a ser a nota prevista para esse modelo. Aqui a gente vai entrar na avaliação de performance do modelo, né? Então, aqui tem o R ao quadrado, né? Ele indica quanto o modelo explica os dados, né? Então, quanto mais próximo de 1 aqui, indica que tem um ajuste muito bom, né? Então, aqui 0,96 tem um 96, mais ou menos, quase 97% de precisão, né? Então, aqui a regressão linear é o ajuste do modelo, né? Nesse gráfico, os pontos representam os valores reais, né? E a linha representa a previsão do modelo. Observe-se que o modelo acompanha bem os dados, né? Então, aqui os valores reais, e aqui a previsão, ela quase fica uma linha reta aqui, né? Quanto mais próximo da linha aqui, mais preciso é o modelo. Então, o coeficiente de determinação R quadrado, né? Indica quanto que o modelo consegue explicar a variação. Dependente, né? Quanto mais próximo de 1, melhor o ajuste do modelo aos dados, né? O MSE ele representa o erro, né, quadrático médio, penalizando mais fortemente erros maiores. O RMSE traduz esse erro para a mesma unidade variável dual, enquanto o MAE mostra o erro absoluto médio. Em conjunto, né, essas métricas permitem avaliar a qualidade do modelo de regressão, que são esses dados aqui. R ao quadrado, MSE, o RMSE e o MAE. Predições com conjunto de treino, né? Então, aqui a gente foram realizadas predições tanto no conjunto de treino quanto no de teste, comprovando os valores reais e previstos. Também foram feitas previsões com valores que não existem no dataset. Então, a comparação de valores reais e previstos no conjunto do treino mostra como o modelo aprendeu o comportamento presente dos dados utilizados no treinamento. Quando os valores previstos ficam próximos dos reais, entende-se que o modelo conseguiu captar bem a tendência do dataset. Então, aqui, horas de estudo, nota real, nota prevista e o erro absoluto, né? Pode ver que fica bem próximo aqui, ó. 42, aqui tem um erro de 3, 7, que foi um erro bem grande, né? O maior erro é esse aqui, mas aqui tem uma diferença aqui de no máximo 20%, talvez. Predições com conjunto de teste. Então, aqui horas de estudo, nota real, hora prevista e o erro absoluto, né? Que mais uma vez aqui ficou em 6 pontos aqui a maior diferença, né? O maior erro. Então, a comparação dos valores reais previstos no conjunto de teste é fundamental, né? Ele mostra como o modelo se comporta com os dados e o que não viu durante o treinamento. Se os valores previstos permanecem próximos dos reais, isso indica uma boa capacidade de generalização, né? Então, a gente pode ter uma certa confiança no modelo de predição. Predições com valores que não existem no dataset. Então, aqui é horas e nota, né, que foram utilizados. Então, as predições realizadas com os valores que não existem no dataset mostram que o modelo pode ser utilizado na prática para estimar notas futuras, com base em diferentes quantidades de horas de estudo. Eles fazem sentido porque a lógica foi observada no conjunto de dados, conforme a horas de estudo aumenta, a nota também aumenta. Isso está de acordo com a forte correlação identificada lá no começo. Então, a conclusão é que, com base nas análises,
é possível observar uma relação positiva forte entre horas de estudo e nota. Após o tratamento do dado, análises exploratórias, gráficos e análises de correlação indicaram que a regressão linear simples era uma abordagem adequada para esse problema. O modelo treinado apresentou desempenho satisfatório, com métricas que indicam boa capacidade de ajuste aos dados. As predições realizadas tanto no período de treino quanto no teste usaram os valores mostraram resultados coerentes com o comportamento do dataset. Dessa forma, conclui-se que o modelo é capaz de prever notas a partir da quantidade de horas de estudo de maneira consistente, adequando o objetivo proposto da atividade.